Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou o pastor Jairo Silva. Gostaria de compartilhar com você mais uma mensagem hoje do meu livro Como Superar as Crises. Se você gostar dessa mensagem, compartilhe, dê um toque aí no like para você poder estar inscrito neste canal, ok? Eu vou falar hoje sobre o nosso pastor que quer nos ensinar a sair das nossas crises. Eu já preguei uma palavra anterior que é ter convicção que sou filho de Deus. A mensagem está aí no canal abaixo. Nós temos aqui mais alguns tópicos que vou estar falando em outros vídeos, que é possível dividir a crise? Aqui eu chamo a atenção porque nós muitas vezes queremos resolver todos os problemas de uma vez só. É muito importante nós termos amadurecimento e sabermos dividir a crise, porque a crise ela pode ser fatiada, independente do tipo de crise que você tem, financeira, conjugal. O amor é o que o amor faz. Como superar a crise vertical ou horizontal? Como que você vive? Você vive só no horizontal ou no vertical? Veículo longo. Aqui eu falo um pouco sobre eu me inspirei naqueles caminhões grandes que a gente costuma ver nas estradas e atrás está escrito cuidado, veículo longo, né? Nós queremos ultrapassar o veículo, mas a visibilidade e a segurança não nos permite. E às vezes nós queremos ficar livre de um problema do nosso jeito, na nossa hora, mas Deus tem o tempo dele. Tempo de esperar. Como você espera? Com paciência, impaciente, inquieto. Então é muito importante saber esperar. Comunicando a crise. Como comunicar a crise? Estratégias do Senhor. As estratégias que vêm de Deus e não são simplesmente estratégias humanas. Tipos de memória. Esperança do auxílio pela palavra de Deus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o nosso pastor quer nos ensinar a sair das nossas crises. Crise nós estamos enfrentando com o Covid-19 e continuaremos também enfrentando. A nossa vida, se você resolver um problema hoje, amanhã aparece outro problema. Então nós estamos num mundo, fazemos parte de um sistema em que muitas coisas acontecem. Podem ser coisas boas ou coisas más. Nós devemos estar preparados para as duas situações. Nem sempre nós estamos preparados para as coisas más. Os nossos pais, por nos ensinar, nossos avós, a igreja, o evangelho, muitas pessoas querem nos motivar a estar sempre bem, estar sempre alegre, mas nós sabemos que não é bem assim. Nós devemos estar preparados, porque a Bíblia fala que há o dia mau ou dias maus, né? Então, o nosso pastor, quando eu me refiro aqui ao nosso pastor, estou me referindo ao Evangelho, estou me referindo ao Espírito Santo, ok? Essa mensagem não quer dizer que sou eu o pastor, ou o pastor A, o B ou C, mas é o pastor dos pastores, né? Aqui fala no Salmo 34, versículo 11: Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei. Aqui nós já temos duas lições para nos ensinar a sair da crise. Primeiro, chegar e escutar, aproximarmos de Deus. É muito importante nós desenvolvermos na nossa vida, eu disse na nossa vida, e em todas as áreas, saber ouvir, aproximar. Nós estamos vivendo épocas em que a aproximação, o tempo de meditação, o tempo de oração está cada vez reduzido pelos afazeres da vida, pelas dificuldades que nós enfrentamos em ter tempo de qualidade com Deus. E para escutar, nós temos que desligar de muitas coisas. Nós temos uma geração hoje que ela ouve, mas não escuta. Porque quando você coloca sua atenção numa coisa, você vai escutar. E quando você escuta, a segunda parte do Salmo 34, versículo 11, fala:
escutai-me e eu vos ensinarei. Então, um dos papéis da Bíblia é ensinar. Um dos papéis de saber ouvir é aprender. E nós estamos rodeados, cercados de notícias. Nós ouvimos diariamente dezenas, centenas ou milhares de pessoas, seja na internet, através das mídias sociais, no dia a dia, nós estamos sempre ouvindo. Você já reparou que nós somos uma geração que ouve muito, mas nós escutamos pouco. Escutar com a mente, com a alma e com o coração. Muitas vezes nós perdemos tempos com conselhos e ensinamentos e estratégias humanas erradas. E quando nós perdemos tempo com isso, depois a gente descobre o quê? Uma frustração. Nós ficamos frustrados com os resultados. E às vezes nós transferimos isso também para Deus. Porque você pega a Bíblia, há pessoas que fazem assim, pegam a Bíblia, né? Fala assim, hoje Deus vai falar comigo. Aí ela abre num versículo e ela lê aquele versículo e aquilo não tem nada a ver com a vida dela. E ela nem sabe o que está se dizendo ali, qual é a história que está por trás daquilo. Então, é muito importante você não ficar frustrado com Deus. Porque quando nós paramos para ouvir, Deus vai falar no momento em que Ele quiser. Ele pode falar com você num sonho, Ele pode usar uma pessoa para telefonar para você, pode estar falando com você através desta mensagem agora, Ele pode falar com você através de uma canção, de uma música. Ele vai falar com você no momento em que você estiver preparado para ouvir aquilo que Ele tem para falar. Mas é importante também dizer que muitas vezes Deus vai falar aquilo que nós não queremos ouvir. Deus vai nos orientar e a escolha é sua, a escolha é minha. Então é muito importante nós termos essa convicção. Eu estou preparado para ouvir o não de Deus? Eu estou preparado para não ter aquilo que eu gostaria de ter? Eu estou preparado para não seguir e Deus mandou parar e esperar, aquietar? Porque nós queremos uma resposta pronta. Nós queremos sempre uma resposta de Deus que venha alimentar o nosso ego, que venha nos satisfazer. Quando a Bíblia fala que Deus satisfará os desejos do nosso coração, é aquele desejo que está em sintonia com a vontade dele. O próprio Jesus conhecia muito bem isso. Ele sempre dizia, Pai, seja feita a tua vontade. Eu e o Pai somos um, né? Ele é quem me enviou. Provérbios capítulo 5, versículo 7, nos fala assim, Provérbios 5, 7. Agora, pois, filhos, dá-me ouvidos e não te desvieis da palavra da minha boca. Porque Deus fala, Deus orienta, aí a gente faz totalmente diferente. Eu tenho visto como pastor há quase 30 anos, Deus falar, Deus orientar, e a pessoa faz o contrário. E depois ela culpa a Deus. Deus não me ajudou, Deus não me ouviu. Olha, você que não cumpriu aqui o Provérbio 5, 7. Dar-me ouvidos e não te desvieis da palavra da minha boca. Porque não importa somente você ouvir. Você tem que cumprir a ordem que foi dada. A direção, o ensinamento que foi dado. Alguns anos atrás, uma fábrica de automóveis, ela iria se instalar em algumas cidades de uma região. E eles adotaram um critério na seleção, na escolha da cidade. E foi algo interessante que eles fizeram. Eles não escolheram a cidade somente que tinha a melhor estratégia regional para distribuir as mercadorias, os automóveis, a melhor oportunidade de imposto mais baixo, mas eles escolheram uma coisa que eu e você às vezes não prestamos atenção.
Foi eleita a cidade depois de uma pesquisa em que o povo sabia obedecer ordens. Você já viu como está difícil hoje encontrar pessoas que saibam ou sabem obedecer numa ordem? Porque nós estamos numa geração em que quando você dá uma ordem, parece que você é inimigo da pessoa. Transmite uma imagem que você é superior àquela pessoa. E às vezes nós transferimos isso para Deus. Deus nos dá uma ordem, Deus nos dá uma direção e nós sentimos que somos maior do que Deus. Ou aquela pessoa que Deus usou para falar conosco. Talvez é uma pessoa simples, humilde, talvez você duvidou, mas Deus falou. Porque em Provérbios 5 fala que é importante ouvir e não desviar da palavra que sai da boca de Deus. E talvez por você viver assim, os dias que você está vivendo são momentos pesados, momentos difíceis da sua vida, momentos de trevas, momento de desânimo, momento em que parece que Deus está longe, Deus não te escuta. Pior, você tem uma sensação de abandono, Deus não te responde, mas é porque você às vezes quer ouvir aquilo que da boca de Deus que você quer ouvir. Então, que você tenha atenção, porque o tema aqui é: o nosso pastor quer nos ensinar a sair das nossas crises. Muitas vezes nós perdemos o controle porque nós não queremos estar cumprindo a ordem de Deus, que é ouvir e praticar. Muitas vezes nós perdemos tempo com respostas, com dúvidas, perdemos tempos com sentimentos e muitas pessoas elas desviam do Evangelho por um motivo, porque elas pensam que estão perdendo tempo, que a sua vida não vai para frente, que a sua vida não melhorou em nada. Eu quero te dizer que o Evangelho, a primeira função e ferramenta dele é nos resgatar do pecado, é nos levarmos a ter uma intimidade com Deus. Porque quando Adão e Eva caíram no Éden, foi afetado no mundo espiritual toda a raça humana. Todos nós fomos afetados pela desobediência de Adão e Eva. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, segundo Adão, que veio em carne e também em espírito, ele resgatou através desse mistério, que nós sabemos que é um mistério revelado, que se chama graça, que é a nova aliança. Então é muito importante você ter essa convicção. O Evangelho, o principal dele é nos mostrar que o homem caiu, mas que Jesus teve misericórdia e nos ofereceu a graça, né? Então é muito importante você entender que o Evangelho ele tem essa primeira função. A segunda função é que você se torna ovelha e que Deus tem estratégias como pastor para a sua vida. A Bíblia nos fala em Isaías 55, versículo 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu quero te dizer que quem está mais alto vê melhor. Quem está mais alto enxerga mais longe. Quem está mais alto tem um panorâmico total da situação. Quando nós estamos em crise, quando nós temos um problema, uma situação difícil para ser resolvida, eu comparo como se você estivesse parado com a cara bem encostada no muro. Imagina que a minha mão é um muro e você está vendo só o quê? A barreira. Mas quem está mais alto está vendo o panorâmico geral. Porque aqui, quando a Bíblia se refere que Deus está alto, não quer dizer que Ele está longe, mas Ele está cuidando, Ele está transmitindo para nós aquilo que nós não conseguimos enxergar naquele momento. Talvez hoje você esteja numa situação difícil, mas Deus está mais alto. Ele aqui nos fala que eles são mais altos que os vossos caminhos
os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui está se referindo que Deus, ele tem um tipo de pensamento diferente do meu e do seu, porque nós estamos enxergando somente a dificuldade, só o dia de hoje. Mas eu quero te dizer outra coisa. Quantas bênçãos, quantas situações Deus já te livrou, já te tirou. E Ele vai te tirar dessa também, ok? A Bíblia nos fala no Salmo 34, versículo 17, clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salva os espíritos oprimidos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Esse Salmo 34, versículo 17 e 19, é um salmo importante para o momento de crise. Aqui nos fala que clama o justo. O justo, biblicamente, não é a pessoa santa. O justo não é uma pessoa boa. O justo é aquela pessoa que é justificada pelo sangue de Jesus. O justo é aquela pessoa que o Espírito Santo está na vida dela e que, através do Espírito Santo, ela não peca, ela não faz intriga, ela não faz fofoca, ela não prejudica ninguém. Então, o justo diante de Deus é aquele que clama pelo sangue de Jesus, ok? E a partir do momento em que você estiver nascido de novo, você vai se tornar justo, o seu caráter, você vai começar a ter em você, a desenvolver os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Paz, amor, bondade, mansidão, domínio próprio. Você tem paz? Você tem amor? Você tem bondade? Você tem domínio próprio? Essas são características de uma pessoa justa. E aqui nos fala que o Senhor escuta, mais uma vez. Deus nos escuta também. Nos livra das nossas tribulações, porque serão várias. E aqui na segunda parte do Salmo, fala assim, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Coração quebrantado é aquele coração diariamente na presença de Deus. É aquele momento em que você vive com os pés na terra. Nós vivemos com os pés na terra, mas a nossa cabeça, os nossos pensamentos, o nosso coração tem que estar ligado sempre em Deus. Eu queria dar uma dica para você. Quando você tiver que tomar uma decisão, quando você tiver que responder alguém, quando você tiver que resolver uma tribulação, um problema na sua vida, você vai se colocar esta pergunta. Deus, Jesus faria o que eu quero fazer? Jesus falaria do jeito que eu estou falando? Jesus se comportaria do jeito que eu estou comportando? Não se esqueça que o tema dessa mensagem é o nosso pastor quer nos ensinar a sair das nossas crises. E muitas vezes nós ficamos perdidos, ficamos sem uma solução, sem uma orientação. Mas se o seu coração for quebrantado, o Salmo 34 nos fala, versos 17 a 19, que ele salva os de espírito oprimido. O que mais se vê nos dias de hoje são pessoas assim, com espírito oprimido. Espírito aqui quer dizer a alma, as emoções, os sentimentos. Talvez você tenha tudo de bom na sua vida. Tem um bom trabalho, tem um bom casamento, tem uma boa casa, tem uma boa condição financeira, mas e o seu espírito? Essas coisas que eu disse são muito boas, ter uma qualidade de vida é muito importante, mas e o seu espírito? Só há uma coisa que pode satisfazer o nosso espírito, se chama Espírito Santo. E o Espírito Santo, se você fizer uma simples oração, que nós vamos fazer agora, eu quero orar com você, eu vou parar esse vídeo, essa palavra para orar com você agora. Você vai dizer assim, Espírito Santo, entra no meu coração, me ensina a te ouvir, me ensina a
andar nos teus caminhos. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, os meus ouvidos, o meu espírito estará cheio do seu espírito. Amém? Então repita esta oração, volte o vídeo. Esta oração é a oração mais importante da sua vida. Você está quebrantando o seu coração. Você está pedindo o Espírito Santo para atuar na sua vida. E eu gostaria de terminar aqui dizendo que o Espírito Santo vai gerar em você um novo coração. Ele vai colocar vontade de você ler a Bíblia. Ele vai colocar vontade de você ouvir mensagens do Evangelho. Ele vai colocar vontade de você ouvir louvores. Ele vai colocar no seu coração vontade de procurar uma igreja, um líder. Talvez tenha na sua família aquela pessoa que você já sabe, que tem te convidado para ir a uma igreja evangélica. Aquela pessoa que já está orando por você. Aquela pessoa que tem te orientado. É muito importante você ser orientado por uma pessoa madura. Essa pessoa vai te ajudar. Talvez você está enfrentando um problema difícil numa área da sua vida. Procure um pastor, uma pastora. Se for homem, procure um pastor. Se for mulher, procure uma pastora. Procure alguém aí na sua comunidade. Eu sei que Deus já está colocando no seu coração uma pessoa, um familiar. Peça ajuda, porque essa vontade que você tem é o Espírito Santo. Então hoje ficamos aqui com mais esta palavra. O nosso pastor quer nos ensinar a sair das nossas crises, do meu livro, Como Superar as Crises. Se você quiser receber esse livro, manda um e-mail para mim. Eu vou deixar na descrição abaixo, depois, o meu e-mail, ok? É uma taxa simbólica, nós vamos... É um livro num preço muito barato. Nós temos esse livro aqui, 115 páginas, 105 páginas, né? Um livro que já foi lançado em 2007. Né? O tema é Como Superar as Crises. Eu não falo de uma crise específica, aqui eu falo de vários tipos de crise, né? Porque crise engloba todas as crises. Que o Espírito Santo esteja no teu coração. Se você gostar dessa mensagem, compartilhe com alguém, ok? Dá um like aí para você ficar inscrito no canal. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. E não se esqueça, o Espírito Santo, ele é o seu guia.